paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez estamos aqui com a lição da CPAD, trazendo a revista Até os Confins da Terra. A lição de hoje é a lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Se na lição passada nós trouxemos a responsabilidade individual de cada um, orando, contribuindo ou indo, hoje nós estamos trazendo na lição 7 a responsabilidade da igreja como uma organização. Lição 7, 12 de novembro de 2023, a responsabilidade da igreja com os missionários. Textuário: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 10. Verdade prática: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. O nosso textuário que está editado em Gálatas 6:10, o apóstolo Paulo diz assim: enquanto nós podemos, enquanto nós temos tempo, nós devemos fazer o bem a todos, porque nós somos cristãos. E como cristãos devemos agir como cristãos, fazendo o bem a todas as pessoas. Mas ele diz, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, principalmente aos irmãos, principalmente àqueles que são unidos a nós pela mesma fé, pelo mesmo amor, pelo mesmo evangelho, por Jesus Cristo. E na verdade prática diz, a papel da igreja responsabilizar-se integralmente. Se a igreja envia, logo mais ela tem que se responsabilizar. E de novo, contando com cada indivíduo, que foi a lição que nós aprendemos a semana passada. Todo indivíduo junto forma-se a igreja, e agora o papel da igreja, a responsabilidade da igreja integralmente é responsabilizar-se por esses missionários. Nossa leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Agora temos aqui o apóstolo Paulo citando a lei de Moisés, como nós já deixamos isso também bem claramente na lição passada. Vale salientar uma coisa, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja. Na lição 6, nós estamos tratando a igreja como indivíduo, mas o que é aplicado ao indivíduo também é aplicado a todo o conjunto. Assim temos a igreja agora como um organismo sendo responsável para dar o sustento, o mantimento ao missionário que foi enviado pela própria igreja, como organismo. Assim, o que nós aprendemos na lição passada como indivíduo é o mesmo que é aplicado para nós como igreja em conjunto. Mas nessa lição de hoje nós vamos tratar então o organismo igreja sendo responsável para o sustento do missionário no campo missionário. E a nossa introdução diz assim, uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. A palavra-chave da nossa lição que é responsabilidade. E o que é responsabilidade? É a obrigação de responder pelos próprios atos ou os atos dos outros. Nesse caso, nós estamos tratando da igreja. Agora, a igreja tem a obrigação de responder pelos atos do missionário. E é essa responsabilidade que a igreja tem para com o missionário, responder pelas ações do missionário. Afinal, foi a igreja que enviou esse missionário ao campo. Logo mais, a responsabilidade da igreja pelo sustento, pelos cuidados com o missionário. A igreja tem que ter isso em sua cabeça, nós como indivíduos e a igreja como organismo. A responsabilidade, a obrigação de responder pelos atos do missionário enquanto ele está fazendo a obra de Deus lá no campo aonde ele foi enviado. O contexto de missionário dentro da Bíblia Sagrada é basicamente diferente
do conceito que nós utilizamos hoje. O missionário, ele era enviado pelo próprio Deus, e então, agora, Deus era o responsável pelo missionário. O missionário não tinha férias, o missionário não tinha aposentadoria, o missionário só terminava a carreira quando ele morria, ou quando Deus o levava. Hoje nós temos um outro conceito pelas leis impostas pelo homem. Por tudo isso, nós temos um conceito diferenciado e, portanto, a igreja agora ela é responsável para dar não somente o mantimento para o missionário, como também as suas devidas férias, como também a sua aposentadoria. Agora, essa responsabilidade da igreja deve ser, então, cumprida. E a igreja tem o seu papel, e é o que nós vamos ver nessa lição de hoje. Nosso tópico 1 traz a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. Subtópico 1. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade. B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. D. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Esse subtópico 1, nós estamos aqui no conceito moderno de missionário, onde obviamente é diferente do comissionamento no Antigo Testamento. Mesmo dentro do tempo de Paulo, Barnabé, Silas, obreiros enviados pela igreja de Antioquia, as igrejas aonde Paulo agora abriu, ele era responsável, eles tinham essa responsabilidade de enviar sustento para Paulo. Muitas das vezes Paulo agradeceu a essas igrejas por ter enviado para ele sustento, por ter enviado mantimento, por ter enviado provisões. Mas mesmo assim, era um conceito diferente do conceito de hoje. Paulo, ele abria as igrejas, ele colocava outros obreiros para cuidar da igreja, mas ele não era enviado por um pastor. Logo agora, ele não tinha que prestar contas a um pastor, como acontece nos dias de hoje. E é o que nós vemos aqui na responsabilidade da igreja, porque é um conceito modernizado de missionário, de comissionamento. Agora aqui, no tempo de hoje, agora nós temos esses deveres, tanto da igreja para com o missionário, como também do missionário com a igreja. Por quê? A igreja tem um pastor que orienta o missionário, fala para ele o que ele deve fazer. E o missionário, por sua vez, ele tem que prestar conta do que ele está fazendo no campo missionário. Diferente da visão que nós tínhamos dentro do Novo Testamento. Agora, uma coisa aqui que é bem clara também, e era antes e também é hoje, não existe diferença, é que missão não é turismo. Logo mais, o missionário, quando ele vai para o campo missionário, o papel dele principal, o objetivo dele principal é se manter no trabalho para que ele foi enviado, de missão. Pregando o evangelho, visitando os lares, cuidando das pessoas para quem ele foi enviado, cuidando das pessoas que vieram para a igreja. Esse é o trabalho do missionário. É para isso que ele foi enviado, é nisso que ele tem que se deter. O subtópico 2 traz o sistema de apoio à obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ide e fazer discípulos, a crescimento e expansão da obra de Deus. Agora, a fé sem a obra é morta, é o que sempre nós falamos. O primeiro ponto é que o missionário ele deve confiar em Deus, primeiro de tudo, porque Deus é tudo na vida dele. E foi Deus que o mandou, foi Deus que o comissionou, foi Deus que o preparou. O segundo ele vai depender da fidelidade do povo de Deus. Mas o porquê eu disse o primeiro é Deus? Porque o segundo pode falhar, mas Deus nunca vai falhar para com ele. A igreja que o enviou pode falhar, pode deixar de enviar o sustento, pode deixar de enviar o mandamento, mas se ele tem o primeiro, ele está seguro. Deus ajudará de alguma forma. Mas não é por isso que a igreja deve deixar de fazer o seu papel. Por quê? Tem a fé do missionário e tem a fé da igreja, tem a fé do povo de Deus.
Porque a fé do que eu estou contribuindo vai chegar até o obreiro, vai chegar até o missionário e vai ser usado para a obra de Deus. A fé de que eu estou contribuindo e vou ser abençoado por quem? Vou ser abençoado por Deus. Então, o sistema de apoio e a obra de fé está em conjunto, pelo missionário e pela igreja. Fazendo dessa forma, fé e obra juntos, a expansão do evangelho vai ser gradativa e vai ser completa. E qual é o objetivo das missões? Subtópico 3. O objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. O objetivo de missões é obedecer o de Jesus. Primeiro, para quê? Para que o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é o objetivo. Agora, a igreja, ela tem que fazer o seu papel. Ao enviar o missionário, ela está fazendo o seu papel para que o evangelho seja anunciado a todos os lugares. É importante que o Espírito Santo de Deus esteja atuando na frente de tudo. A obra missionária, ela começa com o Espírito Santo e ela termina com o Espírito Santo. O Espírito Santo prepara, envia, e é o Espírito Santo que faz a obra final. Porque o missionário agora, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar o evangelho. Ele faz a parte dele, anunciar as boas novas. Agora, para que as obras de Deus sejam manifestas, é o Espírito Santo que faz essa obra. Porque a obra vem pelo Espírito Santo. É por isso, de novo, que Paulo ele disse, porque nossa pregação não foi simplesmente de palavras, mas de obras e maravilhas, feitas por quem? Pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. E no final de tudo, também é o Espírito Santo que atua nos corações. A palavra de Deus é pregada, é semeada. Agora é o Espírito Santo de Deus que entra no homem que o aceita, toca em seu coração, modifica a sua vida e manifesta os atributos de Deus a partir do momento que ele começa a morar dentro daquela nova pessoa. As missões, ela começa e termina com o Espírito Santo. O objetivo de missões é esse: anunciar o Evangelho para que o Espírito Santo faça o resto. O segundo tópico, nós trazemos o cuidado integral dos missionários. Como nós frisamos ali na verdade prática, o cuidado integral, que é a parte da responsabilidade da igreja. O primeiro subtópico traz o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, a escolha diz respeito também ao planejamento de visita aos missionários no campo. O cuidado integral vem em todos os aspectos da vida do missionário, porque o missionário é parte da igreja. O missionário é um membro da igreja. O missionário é uma parte do corpo de Cristo. Logo mais, é parte de nós. Assim, aquilo que eu disse. Se o missionário sente uma dor, toda a igreja sente a dor. E essa dor pode vir em vários aspectos. No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social, no aspecto espiritual. E é por isso que a igreja deve estar preocupada com o missionário, porque ele é parte de nós. Não é simplesmente agora o organismo da igreja enviar o missionário e abandoná-lo lá. Ou simplesmente, talvez, enviar o missionário, enviar a parte monetária, financeira, cuidar dele financeiramente e esquecer que ele também é uma pessoa, assim como nós. Que ele também tem seus problemas familiares, tem os seus problemas sociais, tem os seus problemas espiritual e emocional. A igreja tem que cuidar do missionário integralmente, para que ele não venha perecer e venha perecer sozinho. Esse é o cuidado que a igreja tem que ter. A igreja enviou
A igreja cuida. E quando o missionário volta ou tem de voltar para casa? Subtópico 2 diz uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para agosto de férias. No que diz respeito às visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Essa parte é parte da primeira, é o cuidado integral. O missionário, ele, como uma pessoa, ele pode ter problemas como nós. Um missionário, ele não é um super-herói. Muitas pessoas às vezes confundem e acham que o missionário, porque ele está lá no campo fazendo a obra de Deus, ele é um super-homem. E nós não podemos deixar de esquecer que ele é uma pessoa normal, tem os seus problemas, como nós dissemos anteriormente. E assim, muitas das vezes, esse missionário ele precisa regressar. Seja por qualquer coisa, talvez por um tratamento de saúde, talvez por mesmo algumas coisas administrativas, que alguns problemas que ele precisa resolver, talvez mesmo porque ele está precisando de um descanso. Nós vemos que Paulo, ele saía, ele percorria o seu caminho missionário, depois ele voltava para a igreja, ele entrava direto no campo. E quando ele voltava, ele era bem recebido pela igreja. É assim que deve ser. O cuidado da igreja para o missionário. Também tem essa parte da agenda, onde agora a igreja deve receber, cuidar, para que ele possa novamente poder voltar e voltar bem. E quais são as maneiras práticas de se comprometer com os missionários? Diz aqui no subtópico 1, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos da Bíblia, quando lemos comunicar com os santos nas suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Na verdade, tudo na nossa vida passa pela comunicação. Não é somente dentro da igreja. Tudo. Se nós não comunicamos, nós nos destruímos. Deus nos deu uma boca para falar. Assim, nós devemos que abrir a boca e falar. Quando uma criança está com fome, o que ela faz? Ela chora. Não pode falar, ela chora. Quando ela pode falar, ela pede. Assim deve ser entre o povo de Deus. Tem necessidade, se comunica. Se alguém está precisando de algo, como os outros membros vão saber se não há comunicação? Mesmo no nosso corpo físico, há comunicação. O nosso dedo se comunica com o outro pelo cérebro. Assim, um dedo dói, aquilo é enviado, o sinal é enviado para o cérebro, que envia para o resto do corpo. Assim tem que ser no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Às vezes uma pessoa ela tem vergonha, mas ela deve se comunicar. Mas como eu vou me comunicar? Se comunica então pelo cérebro, pela cabeça. A cabeça é Cristo. Se você tem vergonha, tem que ter pelo menos fé. Se tem vergonha, tem que ter fé. Por quê? Vai para Cristo então, comunica com Cristo. E Cristo vai comunicar com quem? Com o pastor da igreja. Com o líder, com o responsável. A igreja deve se comunicar com o missionário, ver qual é a necessidade do missionário. Ou o missionário da mesma forma. Ele comunica com a igreja, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Agora a igreja faz toda a sua reunião, faz a sua campanha e ajuda o missionário no campo. Tem que haver comunicação. A segunda maneira prática de se comprometer com os missionários é a doação. Doar para suprir necessidades, subtópico 2. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse das lutas, muitos missionários e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidades aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. O primeiro subtópico nós falamos sobre a necessidade da comunicação. Agora, o missionário ele pode se comunicar. Às vezes, a igreja pode abrir uma oportunidade no meio de um culto missionário, colocar agora uma videoconferência com o missionário, onde o missionário vai mostrar para a igreja todo o trabalho que ele está fazendo. Vai mostrar à igreja que ele conseguiu ganhar para Cristo.
E agora a igreja vai se sentir desafiada a ajudar. Por quê? Porque o missionário agora ele vai ter a oportunidade de mostrar o que ele necessita para que a obra de Deus continue a crescer onde ele está. E essa necessidade pode ser dele, essa necessidade também pode ser da própria igreja. E a igreja agora, ela vai ajudar a outra igreja, porque agora somos todos irmãos, somos todos parte da mesma igreja. Essas necessidades devem ser colocadas pelo missionário, mas a igreja tem que ter a responsabilidade e se sentir na obrigação de ajudar na doação, seja financeiramente, seja por mantimento, seja por roupas. Mas esse é o papel da igreja. E a terceira maneira prática de comprometimento, nós já falamos anteriormente, é sobre oração. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Às vezes, um simples gesto vale muito. Porque o missionário, às vezes, ele está ali no campo missionário sozinho, só com a sua família. E às vezes ele se sente esquecido pela igreja que o enviou. Então, às vezes, um simples gesto. Envia uma mensagem por um WhatsApp, no nosso caso, no nosso aplicativo, no Instagram, mostrando para ele que você está lembrando dele, que você está orando por ele, que você está jejuando por ele. Isso é individualmente. Agora, a igreja como um todo, o líder local, deve sempre estar colocando a igreja para orar pelos missionários, para jejuar pelos missionários, levantar um clamor pelos missionários. Aquele culto missionário que está assumindo da igreja tem que continuar. Mostrar que a igreja tem um propósito missionário de levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Porque isso é estar obedecendo o ID de Jesus. Temos o comprometimento individual, mas temos que ter o comprometimento coletivo. Fazer tudo juntos, a igreja como organismo e nós como indivíduos. Orar e jejuar é a maneira mais prática de estar nos comprometendo com os missionários no campo. E a nossa conclusão diz assim: nessa lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Essa lição de hoje foi exatamente para a conscientização de nós como o povo de Deus. Se nós, como indivíduo, nós conscientizarmos, nós, como igreja, assim o faremos. Porque os indivíduos cristãos, nós formamos a igreja local, nós formamos o organismo. Todos nós, cada um de nós, somos a igreja. Assim, nós, como indivíduos, como a igreja, como organização, temos que ter essa responsabilidade para com os missionários que servem no campo. Se nós estivermos nos ajudando de alguma forma, nós estaremos obedecendo o ID de Jesus. Mas nós podemos fazer, nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos ir. É isso que nós estudamos na lição passada. E agora nós mostramos, ou melhor, essa lição está mostrando que a igreja que envia os missionários, que pode também estar enviando um de nós, ela tem essa responsabilidade para estar cuidando de quem está servindo no campo. Vamos de novo. Eu aqui chamo a todos, mais uma vez, oramos pelos missionários. Intercedamos por eles. Jejuamos por eles. Para que eles possam continuar fazendo a obra de Deus e obedecendo o ID. E que nós possamos fazer o mesmo. Fiquem com Deus. Amém.